Em qualquer relação, o limite encontrará um espaço e uma necessidade. Na relação conjugal não é diferente. Quem nunca presenciou uma briga ou discussão entre um casal por conta da interferência de terceiros em alguma questão a ser resolvida? A nossa família é a nossa base, disso nós não temos dúvida. Pais, parentes, sogros querem o nosso bem, porém nem sempre ajudam quando se trata de relacionamento conjugal. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Relação Prazerosa. Cada casal precisa construir a sua própria relação. Você já ouviu a expressão quem casa quer casa? Essa expressão não tem a ver só com a estrutura física de um espaço, mas de uma vida em conjunto que está se iniciando e que precisa de privacidade e de tempo para aprendizagens em conjunto. São duas pessoas com história, educação, costumes, crenças e diferenças. Pessoas que se unem por causa de um sentimento, uma paixão e que terão uma longa caminhada pela frente. Muitos casais brigam porque acabam sendo influenciados por familiares. Às vezes, por quererem ajudar demais, atrapalham. Às vezes é a sogra que bondosamente quer sugerir alguma mudança ou mesmo fazer uma observação em algum detalhe da casa ou mesmo da relação. Dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava vendia. Porém, conselho tem o seu lugar quando solicitado ou procurado. Claro que é possível colaborar sem interferir na saúde vital da relação. Aqui cabe um ponto para a gente compartilhar. Todo casal precisa de autonomia e de independência. Os grandes conflitos ao longo da vida são resultados de nossa formação como seres sociais. São 3 influências que o indivíduo recebe ao longo da vida até formar sua identidade: a genética, a social e a intelectual. Esses 3 aspectos formam a nossa personalidade, que chamamos de indivíduo. Quando vamos para um relacionamento, essas influências nos acompanham, porque as mulheres de 50 anos se comportam como se tivesse 13 e as de 15 se comportam como se tivesse 50. Isso tem a ver com a individualidade. Homens com 40 anos que vivem com os pais e querem ser eternos filhos cuidados pela mãe. Freud já disse que o homem é a eterna criança em busca do peito e a mulher é uma menina em busca dos braços protetores do pai e do olhar da aprovação. Essa pequena explicação é apenas para entendermos a complexidade que é o indivíduo. Então, qual deve ser o limite da interferência no seu relacionamento? O limite é estabelecido, número 1, pelo tratamento que nós damos à nossa própria família. Vamos falar sobre isso? E isso tem a ver com respeito, com a consideração que um parceiro tem com o outro. Às vezes nós desejamos tanto o respeito do outro, mas não respeitamos, né? Então, quando o casal não se respeita mutuamente, abre um espaço para que outras pessoas possam interferir na relação. Então, como é que esse respeito vem? Olha, só para ilustrar isso aqui, uma vez eu vinha de uma conferência, uma palestra, no seminário sobre família, e eu morava em Feira de Santana. Quando eu cheguei na rodoviária, encontrei um motorista, um taxista na época, nem tinha Uber naquela oportunidade, né? Quando entrei no carro, ele parece que tinha um conflito com a esposa. Ele começou a puxar o assunto, começou a falar muito mal da esposa dele. Eu nem conhecia aquele taxista. Então, a primeira impressão que eu tive, eu disse assim: se ele não respeita a mulher que dorme com ele, que tipo de confiança essa pessoa vai ter? Então, a forma como nós lidamos, como nós tratamos as pessoas que convivem com a gente, principalmente o nosso cônjuge, abre espaço para que outras pessoas interfiram para dar pitaco, para dar ideias, para dar sugestões e se enfronhar na relação de uma forma sem ser convidada. Na verdade, é porque a relação já está sendo exposta e aberta pela falta de respeito e pela falta de proteção que a gente deve ter em torno do nosso cônjuge. Uma das coisas que eu observo muito é que quando a mulher fala muito mal do marido, ela abre espaço para outras pessoas opinarem sobre a relação dela. Quando o homem fala mal da esposa, ele abre espaço para que outras pessoas opinem sobre esse ponto de vista, ou a forma como eles cuidam na relação conjugal. Aí vem a interferência dos pais, a interferência dos parentes mais próximos, e aí gera um verdadeiro conflito, porque fica uma verdadeira bagunça, quando na verdade não se estabelece limites. Só que o problema é mais antigo e o buraco é mais embaixo, como dizem, né? Por quê?
porque a nossa história familiar, como nós falamos que o homem recebe as 3 influências, a genética, a social e a intelectual, então além da influência genética, tem a influência da relação familiar que o indivíduo foi criado. Se ele é gerado num ambiente de desconfiança, de machismo ou de feminismo, de críticas, de briga, onde as pessoas falam muito alto, onde as pessoas falam ao mesmo tempo, automaticamente ele vai levar essa bagagem social para a relação dele e vice-versa. E aí começa a surgir vários conflitos que são difíceis de administrar. E isso é uma relação desrespeitosa. Mas você já passou por isso? Me conta aqui no vídeo se você já vivenciou alguma situação semelhante a essas que nós estamos colocando aqui. Todos nós já vivemos, já testemunhamos ou vamos testemunhar algum dia uma situação semelhante a essa. E é horrível, porque quando esses conflitos, essas interferências surgem na relação conjugal, não está prejudicando apenas o casamento, não apenas a vida do casal, está prejudicando também a formação da nova família, desculpem, por causa da interferência dos filhos. É o espelho que os filhos veem e é como se fosse aqui. Se a lente está embaçada, tudo está embaçado a partir do que eu olho. O olhar dos filhos é o olhar baseado nas lentes que os pais apresentam para ele no estilo de vida familiar. Eu me lembro muito bem, amor, de uma situação, nós estávamos acompanhando um casal e em um determinado momento estávamos ali em um ambiente... E tem histórias, viu? Afinal de contas, são quantos anos? São mais de 30 anos. Mais de 30 anos lidando com isso, ouvindo muitos casais e aconselhando. E ao longo dos nossos vídeos aqui, você vai conhecer algumas histórias que pode ser que você se identifique nelas também. Isso mesmo. E aí nós estávamos ali num ambiente muito legal, com muitas pessoas. E nós já conhecíamos a história daquele casal porque estávamos acompanhando. E a esposa começou a humilhar aquele esposo, né, aquele marido. E a questão principal deles era a questão sexual. Ela estava se sentindo em falta. E aí toda hora que alguém se aproximava, ela jogava essa situação humilhando o seu parceiro. Então veja que essa falta de respeito com o parceiro faz com que outras pessoas achem um espaço para poder interferir. E nessa conversa a gente viu, por exemplo, ela falava da falta de atenção com o suprimento da casa até o tamanho do Bilal. Agora imagina, na ausência desse casal, o que outras pessoas conversavam. Ih, tá parecendo fulano. E aí, então gera-se um problema de descredibilidade, de chacota, e as pessoas não levam a sério mais esse relacionamento por causa da exposição desrespeitosa. O que fazer então quando chega a esse nível? No final desse vídeo a gente vai estar mostrando para você. Fica aqui com a gente. Quero aproveitar já e pedir para você dar aquele like que ajuda muito outras famílias e ajuda também a gente ficar conhecido no sentido de que temos uma mensagem que pode ajudar muitos casais. Pode falar, amor. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, tá? Vale a pena. Toda semana nós temos vídeos novos, inclusive vídeos que podem te ajudar bastante. Imagine que essa exposição no sentido de criticar, de maltratar, de expor, claro que é uma ferida que está assim gritando ali, mas essa ferida ela pode ser tratada de várias formas. Essa forma gritante de exposição, ela só prejudica a relação. Então é preciso que haja maturidade para lidar com esses conflitos, entendendo principalmente que nós somos o resultado da história de onde nós fomos criados. Por isso nós agimos dessa forma. Uma das máximas da psicanálise é o olhar para dentro. Quando a gente se entende, melhor a gente compreende o mundo externo e principalmente as fragilidades da outra pessoa. Vamos ao ponto 2. Se o primeiro foi a falta de respeito pelo exemplo, o segundo... O casal precisa estabelecer os acessos. Quais são esses acessos? Primeiro, os acessos naturais, que são aquelas pessoas que naturalmente estão na nossa vida, que passam pela nossa vida, do nosso convívio social. Mas isso não garante intimidade. Vamos imaginar que a casa é dividida entre sala, cozinha e quarto. Então as pessoas da sala, necessariamente, elas não precisam estar na nossa cozinha. E as pessoas da cozinha
não devem estar no nosso quarto. Então vamos colocar da seguinte forma: o primeiro contato, a gente está conversando, a gente tem ideias, mas isso não quer dizer que você tem que abrir a sua intimidade, da sua relação, para pessoas que você pouco conhece, que você não sabe de fato qual o interesse que ela tem no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Às vezes a gente conhece a pessoa e vai logo se abrindo na forma espontânea. Por exemplo, eu fui criado de uma certa forma que o espaço lá em casa era praticamente aberto, todo mundo tinha. E eu tive já muitos problemas com isso, porque eu trouxe essa herança da minha família, da minha criação, e terminou entrando pessoas que não jamais deveriam ter conhecido, e elas terminaram entrando na minha vida, e que ter saído, de fato, foi um grande livramento. O segundo tipo de acesso são daquelas pessoas que nós conhecemos um pouco, que temos relação com elas, que fazemos coisas juntos, que temos uma certa amizade, mas isso também ainda não quer dizer intimidade. Até o casal pretender ou preferir que alguém tenha uma certa influência na sua relação, precisa haver intimidade. E aí é que entra no acesso 3, que é quando nós convidamos alguém para fazer parte da nossa vida, para fazer parte da nossa intimidade. E isso pode ser um amigo, né? Pode ser os pais, pode ser até um profissional que a gente vai consultar, que a gente vai se aconselhar. Porque, gente, fala sério, todo mundo precisa de alguém de alta confiança para conversar de vez em quando. Até porque todo casal tem conflitos. E qual casal que não tem um momento na vida? Olha que nós temos 30 anos praticamente de vida conjugal, de convivência. Nós tivemos alguns conflitos também. Em alguns momentos nós precisamos também de pessoas que nos ajudaram a dirimir as nossas dúvidas, a arrefecer o calor, né, o fervor das nossas tensões. E hoje nós estamos aqui compartilhando com vocês. Não é que nós somos expertos ou superiores a ninguém. Nós temos um caminho andado e normalmente aqueles que já passaram na frente podem falar um pouquinho sobre o caminho que já percorreu. Por isso nós estamos aqui. A nossa intenção nem de longe é de nos colocar como os orientadores que resolvem tudo. Não. Nós falamos das nossas dores, dos nossos conflitos e falamos de coisas que nós já superamos, que pode te ajudar também. Talvez seja até como uma forma de dizer para você, se nós conseguimos chegar até aqui, você pode chegar além do que a gente já chegou. Só precisa fazer algumas coisas que nós aprendemos ao longo de sofrimentos, né? Você não precisa sofrer para aprender o que nós já aprendemos. Fique ligado com a gente. Inclusive, quando os casais estão com situações muito complicadas que não conseguem resolver, e muitos deles desejam até logo a separação, porque, gente, quando dói, a gente quer se livrar da dor. Né? E muitos casais, nessa dor, nesse sofrimento, eles querem ficar livre da relação. Mas, na verdade, ali existe amor, existe paixão e só estão precisando de uma interferência, de uma mediação, de alguém que realmente possa lhes ajudar. Quando nós falamos que é preciso que a gente tenha relacionamento e nesses relacionamentos a gente tem as pessoas que possam nos ajudar, fala da maturidade até no processo de usarmos uma memória seletiva ou chamado de discernimento, para a gente saber quem deve permanecer na nossa vida, quem deve sair da nossa vida e quem podemos ouvir para nos ajudar. Eu estabeleço, por exemplo, 3 critérios nas características da vida da pessoa que pode ajudar um casal em crise. Número 1, tem um casamento ajustado. Número 2, que você sinta empatia e interesse dessa pessoa de fato com o seu problema. Terceiro, uma pessoa que tenha uma vivência e uma palavra de ânimo, uma pessoa que não costuma de desistir fácil. Uma maturidade, né? Exato, maturidade, uma palavra mágica em todos os aspectos da vida, a palavra maturidade. Vamos ao terceiro ponto? E isso, gente, se ocorrer interferências indesejadas, você não precisa brigar, você não precisa ser desrespeitoso, muito pelo contrário, você pode corrigir aquela interferência com afeto e com respeito. Na verdade, a gente percebe que há muitos pais, há muitas famílias, né, que gostam de interferir, que querem, que até acreditam que tem uma forma 100% correta de resolver as coisas. E aí começam as interferências no casamento, né? Porque eles acreditam que daquela forma é a forma que vai dar certo. E nem sempre dá. E acontece que normalmente essas pessoas têm um paradigma para resolver os conflitos delas.
e elas agem de uma forma para todos. E é diferente. Cada pessoa responde a estímulos emocionais diferentes. A cada pessoa tem um jeito de... Até o organismo biológico resiste diferente e reage diferentemente. Tem gente que come uma determinada comida, não sente nada. Tem outro que come aquela mesma comida e sente um desarranjo intestinal. Isso fala que o organismo biologicamente é diferente e o organismo emocional, psíquico, também é diferente. Nós temos, por exemplo, 4 filhos. E esses 4 filhos foram criados da mesma forma, foram gerados no mesmo ambiente, pelos mesmos pais, gerados com amor, dado amor, mas cada um responde diferente quando eles estão na base de conflitos. Assim também é preciso que a gente compreenda que o que o outro sente é diferente do que eu sinto. Eu não posso querer, por exemplo, jamais que Cladivone enxergue o mundo com os meus óculos. Afinal de contas, até no exame de vista, vai que coisa fantástica é a natureza, né? Ela tem um grau para enxergar e eu tenho um outro grau. O meu óculos não serve para ela. Eu preciso compreender que ela precisa enxergar com o óculos dela. O que eu preciso é ser parceiro e nessa parceria a gente vai estabelecendo um rumo e um caminho melhor para a gente e melhor para quem vem depois. Nessa questão da interferência, muitas vezes, da família, é importante a gente colocar aqui, amor, a questão da síndrome do ninho vazio, né? Que é aquela situação onde os filhos já se casaram, ou então os filhos foram morar em outro lugar e, de repente, os pais querem manter ainda aquele controle que mantinham quando os filhos eram crianças, adolescentes, querem que eles, apesar de estarem casados, permaneçam com aquela relação muito próxima da família, e isso só vai gerar um certo afastamento e uma dificuldade para o jovem casal, porque eles também precisam ter a sua vida, precisam amadurecer, e esse amadurecimento e essa autonomia, ela só é alcançada no fazer a cada dia, no vivenciar as experiências que todo casal precisa vivenciar. Isso que nós estamos conversando aqui está sendo interessante para você? Se você está até aqui, é porque é interessante. Está no momento agora de você fazer um comentário a respeito disso. Nos ajude a ajudar mais pessoas também. E outra coisa que eu quero pedir para você, bota no grupo da família, compartilhe no seu Facebook, no grupo das comunidades onde você faz parte. O nosso objetivo é crescer, ajudando pessoas a crescerem. Nosso objetivo é levar você a ter uma vida saudável, uma vida prazerosa, um relacionamento fantástico. Se você está passando por uma crise ou por uma dificuldade, nós já superamos tantas, né, amor? Sim. Você também pode superar. Vamos dizer uma coisa para você com muito carinho e com muita precisão. Quando a maturidade se estabelece, o prazer aumenta, o prazer de estar perto, as coisas simples tornam-se agradáveis, uma xícara de café, um bolinho de chocolate, né? Tem coisas maravilhosas que podem ser feitas com baixo custo quando o prazer está intenso. E a quarta coisa que a gente quer colocar para você hoje sobre essa questão da interferência na relação conjugal é que a decisão ou a escolha de quando receber interferência precisa ser em conjunto. A gente sabe que alguns cônjuges não querem trazer dificuldade com a família, às vezes recebem essas interferências e não querem trazer um desconforto e acabam aceitando e trazendo dificuldade para a relação, né? Então é preciso que ambos tenham essa convergência de quem receber essa interferência para não trazer esse desconforto. Para concluir aqui esse assunto, é preciso dizer que o limite está sempre no diálogo e no respeito às diferenças e decisões. Se desde o início do casamento os limites forem sendo colocados pelo casal em relação às interferências dos pais, parentes e amigos, muitos problemas serão evitados, inclusive quando os filhos vierem. Afinal de contas, sabemos que as crianças ficam confusas quando tem várias opiniões e regras a serem seguidas. Pronto, chegamos aqui no finalzinho do nosso vídeo de hoje. Te agradecemos por estar com a gente até agora. Aproveita, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal, vai lá no nosso Instagram, @relação.prazerosa. Sempre abrimos caixinha de pergunta e a gente responde mesmo com muito carinho, né? Sim. E se você desejar, manda um direct lá no nosso Instagram para que nós conversemos e estreitemos essa relação. Afinal de contas, é o nosso interesse estar próximo de você. Valeu, gente. Tchau e até o próximo vídeo.